Muito bem, vamos prosseguindo aqui na continuação da nossa aula de Cristologia. Eu terminei o vídeo anterior dessa mesma aula dando o exemplo da igreja primitiva, né, como um contraponto da ótica capitalista. A igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos, lá a igreja de Jerusalém principalmente, ela nos dá um grande exemplo do compartilhamento e do cuidado que deveria ser o padrão das comunidades cristãs de modo geral, né? Porque foi um ensinamento feito e ensinado de modo verbal por Jesus. Feito com a sua própria vida e ensinado também com a sua fala. Aquela igreja era composta por pessoas simples, não tinha nenhum milionário, nenhuma pessoa rica entre eles. Eram pessoas simples em que uns tinham um pouco mais do que outros. E eles naturalmente, ninguém impõe, ninguém exige, eles espontaneamente, por obra da graça que os alcançou e por obra do Espírito, eles compartilham daquilo que eles têm com aqueles que têm menos do que eles ou com aqueles que não têm nada. E o resultado disso, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 6, né, que fala lá do estabelecimento dos diáconos, o que está acontecendo naquele cenário para que os diáconos sejam levantados pelos apóstolos? As mulheres de origem grega, de origem helênica, elas estão sendo desprezadas na distribuição da mesa, em detrimento delas, as mulheres dos judeus estão sendo beneficiadas. E os homens também de origem helênica, de origem grega, vão até os apóstolos levar essa reclamação para eles, essa reivindicação para eles, né? E é interessante saber que a pessoa que está dentro do grupo, que é preterido, que é explorado, tem uma visão muito mais sensível do que a pessoa que está fora desse grupo, ainda que ela tenha boa intenção, como os apóstolos. E os apóstolos têm a sua atenção chamada por esses homens e eles julgam que é coerente o que eles estão falando, que não poderia continuar acontecendo aquela má distribuição da mesa, e eles dão aos helênicos a autoridade de escolher dentre eles 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, com sabedoria, etc. E eles, de apóstolos, iriam constituí-los sobre aquele importante negócio que é o termo que a Bíblia usa. E de lá em diante, parece que aquele problema é absolutamente resolvido, né? E é claro que a resolução não é beneficiar as mulheres helênicas e desprezar as mulheres judaicas, né? Porque isso seria uma inversão daquela exploração. Mas eles conseguem cuidar de todas sem que ninguém fique fora daquilo. E a evidência disso é que aquela problemática nunca mais volta a se repetir. E outro exemplo também é quando as pessoas que tinham alguma propriedade se sentem vocacionadas, chamadas para se desfazer daquelas propriedades e distribuir o valor arrecadado com os que não têm nada ou com os que têm bem menos. Como, por exemplo, o caso emblemático de Barnabé, que tinha um terreno lá no Chipre, né, que é o seu país de origem, e ele espontaneamente, nem conhecia ainda pessoalmente os apóstolos, mas ele se desfaz daquele terreno vendendo e leva o dinheiro todo para os pés dos apóstolos. Ou seja, aquela igreja ainda feita de pessoas simples, pessoas pobres, ela consegue cuidar uns dos outros de tal maneira que o problema de distribuição de renda é superado naquela comunidade, né? Mas prosseguindo aí com a Idade Moderna, nós temos algumas outras visões sobre Jesus desse período. Por exemplo, o filósofo Lessing enfatizou um Jesus pedagogo que ensina os seres humanos a pensar por si mesmos. Immanuel Kant, filósofo alemão, via Jesus como um filantropo, alguém que veio desinteressadamente fazer o bem à humanidade. E a religião, no caso do iluminismo, ela é definida pelo senso de moralidade. Algumas pessoas acham que os teólogos liberais eram liberais porque aceitavam qualquer coisa, casamento homossexual, relações íntimas com qualquer pessoa, porque entendem esse liberalismo como algo moral, mas não tem nada a ver com isso, viu? Não tem nada a ver com isso.
até porque os teólogos liberais do século XIX tinham a moral como uma evidência da revelação de Deus, né? Entendiam a religião também no seu aspecto moral. Então eles tinham uma moralidade até bem maior do que muitos ortodoxos, né? A questão de liberal, que hoje no Brasil tem gente que fala que fulano é liberal, porque o julgamento ou é de alguma coisa moral, o que não tem nada a ver com o liberalismo, lá era um método teológico, não tem nada a ver com a pessoalidade. E hoje no Brasil, quando alguém acusa outro de ser liberal, suspeite da pessoa que está chamando o outro de liberal. Tá? Não suspeite da pessoa que é chamada, não. Suspeite da pessoa que está chamando. Porque quase ninguém sabe no Brasil o que é liberalismo. Quase ninguém leu no Brasil uma obra liberal sequer, porque tem pouquíssimas obras traduzidas para o português, e essas obras traduzidas para o português são muito recentes. Então essa turma se sente no direito de classificar a qualquer outra pessoa que pensa diferente dele como um liberal, sem saber o que é liberal, e achando que ele tem o direito de falar a mensagem, a teologia que é o padrão para toda a humanidade. Ninguém tem essa capacidade, ninguém tem essa grandeza, ninguém tem condições de estabelecer uma doutrina que seja padrão para todo mundo. Até porque toda a doutrina é feita por ser humano e todo ser humano é limitado por vários fatores. Então, tudo que surge de seres humanos é limitado e sujeito a críticas, a admiração também, mas nunca devemos aceitar integralmente como se fosse a verdade e não uma posição sobre a verdade, né? Então, tenhamos cuidado com isso. Karl Marx também via Jesus como um libertador sociopolítico, o que era um contraponto do Jesus burguês apresentado pelo capitalismo. E aí nós precisamos ver uma coisa. Tanto Lessing, tanto o Kant, tanto o Marx, quanto outros, têm a sua razão quando falam de Jesus nesses termos. Jesus é um pedagogo que chama os seres humanos a pensar com a sua própria cabeça. Ele é também isso. Ele também é um filantropo, né? Alguém que fez o bem desinteressadamente. E ele também é um libertador dos sistemas de exploração desde a sua época em qualquer contexto. Ele também é, mas ele não é só isso. Ele é mais do que um filantropo, um pedagogo e um libertador. Ele é mais do que isso, né? Embora não esteja errado essas afirmativas, mas ele não se resume a qualquer uma delas. Porque não se pode perder de vista que ambas correspondiam a algum real sentido de Jesus, mas o real sentido pleno de Jesus era a promessa do Evangelho, o Deus que se esvazia e vem à Terra para nos reconciliar e também para nos ensinar, nos libertar, para fazer o bem, para nos ensinar a fazer o bem, mas ele é maior do que aquilo que ele faz, ele é aquilo que ele é de fato, é Deus que se esvazia, toma forma de servo e vem conviver entre nós para nos salvar em todos os níveis, não só para nos salvar do poder do inferno ou do poder do pecado. Deus, quando faz o ser humano, lá em Gênesis, o ser humano que é a sua imagem e semelhança, significa dizer que ele era um ser racional como Deus, responsável como Deus, capaz de responder pelos seus atos, e ele é um ser relacional. O ser humano foi criado por Deus para se relacionar com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Ou seja, Deus nos fez seres humanos na nossa integralidade como ser de 4 relações fundamentais. Uma relação espiritual com Deus, uma relação social com o próximo e uma relação psicológica com a gente mesmo e uma relação ecológica com a natureza. Então, quando nós pensamos num ser que é espiritual e a gente acha que espiritual é apenas a relação com Deus e nós desprezamos todos os outros, nós estamos sendo dualistas e nós não estamos entendendo a real revelação de Deus na pessoa de Jesus e o seu propósito para a humanidade.
A Bíblia diz assim, ó, o ser humano carnal discerne as coisas carnais. O ser humano fechado em si, o ser humano que não se abre para a graça e para a ação de Deus. Mas o ser espiritual, muitos entendem errado essa passagem. Não está dizendo que o ser humano espiritual, que é aquele que se abre para a graça de Deus, é aquele que se abre para o encontro com Deus, discerne as coisas espirituais. Não é isso que está escrito lá. O ser humano espiritual discerne bem todas as coisas. Todas as coisas. Tá? Então, o ser humano que é espiritual, social, psicológico e ecológico, ele foi afetado nessas 4 áreas pelo pecado. E a salvação de Jesus o que é? É livrar o ser humano nessas 4 relações fundamentais, é libertá-lo e restaurá-lo nessas 4 relações fundamentais. De tal maneira que é verdade dizer que Jesus nos salva do poder do pecado, mas não só do poder do pecado que nos leva para o inferno, mas do poder do pecado nessas 4 relações fundamentais. Jesus nos livra, sim, do poder do inferno, mas não só de um inferno cósmico, futurístico, escatológico, espiritual, mas ele nos livra do inferno sociológico, do inferno psicológico, do inferno ecológico. Uma pessoa salva por Jesus é uma pessoa que também entende como espiritualidade o cuidado das suas relações sociais. O que é a comunidade que Jesus quis que nós seguíssemos, senão o cuidado de uns com os outros, o perdão de uns com os outros, o crescimento que e que todos têm com a relação comunitária. Não é? Isso é um cuidado de Jesus com a nossa área social, que é fundamental no processo de salvação. A salvação nos alcança também psicologicamente. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo lá, ó, e é um bom conselho para você aí que é envolvido com igreja e com pastoral, porque às vezes a igreja se coloca como uma adversária da nossa espiritualidade. Em que sentido? No sentido que ela nos absorve totalmente e que nos faz viver em função dela. A igreja é importante, a igreja tem o seu papel de importância na nossa vida e dentro desse papel ela é saudável. Agora, quando ela nos absorve totalmente no ativismo, de estar nela todo dia, de estar preocupado com ela todo o tempo, de nós não termos tempo mais para nada, isso se torna um obstáculo para a nossa vivência real e verdadeira da espiritualidade. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro cuide de você, para depois poder cuidar da doutrina. Porque se nós não cuidarmos de nós, nós não temos condições de cuidar da doutrina, de cuidar da igreja, de cuidar da casa dos outros. Até na carta para Timóteo, Paulo também fala isso. Aquele que quer servir na igreja tem que cuidar primeiro de sua casa. Mas não é só no sentido de ser um grande exemplo e tal. É também de ser um exemplo, mas é de ter a sua casa, a sua base, a sua pessoa, a sua mente, o seu coração, as suas relações em paz, de modo saudável, de modo apaziguado, para depois ter condições espirituais, mentais, psicológicas para cuidar dos outros. Então, primeiro tem cuidado de ti, depois da doutrina. Nenhum pastor é capaz de cuidar do rebanho se a sua mente está bagunçada, se o seu coração está atribulado, e de várias maneiras, não é? Ou seja, a salvação de Jesus nos chama para o encontro com a gente mesmo, antes de nos encontrarmos com qualquer outra tarefa. E outra coisa, a salvação de Jesus também nos alcança do ponto de vista ecológico. Uma pessoa que é capaz de deteriorar a natureza criada por Deus, destruir as árvores, desperdiçar e estragar alimentos, destruir e sujar os rios, as florestas, a natureza. Uma pessoa que é capaz de maltratar animais, de tratar animais com desrespeito e maus tratos, essa não é uma pessoa cristã de fato. Essa não é uma pessoa espiritual no sentido pleno e integral, conforme Jesus nos revela e conforme a Bíblia nos aponta. Essa é, no máximo, uma pessoa dualista, não é uma pessoa que compreendeu de fato a salvação de Jesus.
porque o chamado de Jesus também restaura a nossa relação com a natureza criada por Deus. E o ser humano erroneamente criou a expectativa e a arrogância de se sentir superior à natureza que Deus criou. Mas em nenhum momento nós temos um apontamento claro e real de que o ser humano é essa superioridade. Até porque, imagina você, se você tirar a natureza da nossa relação, nós morremos quase que imediatamente. Agora, se tirar o ser humano da natureza, a natureza agradece. A natureza não morre, porque ela não depende do ser humano. A natureza, pelo contrário, vai ficar mais limpa, menos poluída, mais cuidada, as relações vão ficar muito mais harmonizadas, tanto para a natureza, para as águas, para as florestas, para os animais. A natureza vai ficar muito mais bonita se não tiver a ação do ser humano nela. Entende? Então, quem é maior? A natureza ou o ser humano? A natureza que não depende do ser humano? Ou o ser humano que depende da natureza, até de um animalzinho como a abelha? Sem abelha não há polinização, não há alimentação do ser humano. Entende? Então a salvação, Deus, quando nos cria, Ele nos cria para participarmos de um ciclo vital, onde cada ser criado por Ele tem o seu papel nesse ciclo. E Ele nos coloca, por misericórdia, nesse ciclo. E nos dá a primeira de todas as tarefas que Deus nos deu, o primeiro de todos os chamados, de todas as missões que Deus nos deu, não é de formar família, é de cuidar da terra, cuidar da natureza, cuidar das relações. Eu duvido da espiritualidade de uma pessoa que maltrata animais, de uma pessoa que desrespeita a natureza, que desrespeita aquilo que Deus criou. Essa pessoa, pela ótica bíblica, não é de fato espiritual e não tomou consciência verdadeira da salvação. Porque se o pecado nos afeta integralmente, a salvação também nos alcança integralmente, em todas as 4 relações fundamentais, de maneira muito mais plena e profunda do que o pecado, porque Paulo diz que onde abundou o pecado, abundou o pecado, é pecado pra caramba. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça sempre é muito mais abundante que o pecado. A graça sempre é muito mais plena, muito mais perfeita, muito mais profunda e impactante do que é o pecado. E nós não podemos perder isso de vista, porque isso é a obra que Jesus vem fazer entre nós. Não é? Então, prosseguindo, na idade contemporânea, temos definições muito interessantes, como, por exemplo, a do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que dizia que o cristianismo não é doutrina, mas a comunicação de uma existência. Para o Kierkegaard, e ele tem muita razão nisso, ser cristão é basicamente relacionamento com Deus. Ele tem toda a razão nisso. Toda a razão. Ser cristão não é decorar uma doutrina, seja qual for. Ser cristão não é decorar um manual de teologia sistemática, por melhor que ele seja. Ser cristão é basicamente relacionamento com Deus. A doutrina é num segundo, terceiro momento, não é no primeiro momento. Pessoas dizem assim, fulano não é cristão. Por quê? Porque ele não é da minha doutrina, porque ele não concorda com a minha doutrina, porque ele diz coisas diferentes da minha doutrina. Doutrina não define cristão. Doutrina não defende cristã. Doutrina não define discípulo de Jesus. O que define discípulo de Jesus é relacionamento com ele. Jesus falou assim, quem quiser ser meu discípulo, o que ele tem que fazer? Se matricular num curso, aprender a doutrina, decorar um manual de sistemática? Não. Negue-se, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Se relacione comigo, me acompanhe. As dúvidas que você tiver, na beira do caminho a gente tira, a gente troca uma ideia. Na beira do caminho a gente conversa sobre aquilo que você não está entendendo. Mas discipulado, cristianismo, é basicamente relacionamento com Deus. Para o teólogo suíço Karl Barth, que viveu no século XX, né? Finalzinho do século XIX até
68 do século XX, a cristologia se baseava no conceito de autorrevelação de Deus. Tem muito a ver com Kierkegaard, até porque o Barth conhecia muito bem o pensamento de Kierkegaard e foi influenciado por esse pensamento. Deus, quando se revela... Primeiro, o ser humano só pode conhecer a Deus e se relacionar com Ele se Deus primeiro se revelar, por conta própria o ser humano não o alcança. E quando Deus se revela ao ser humano, Deus não revela um pacote de doutrinas. Está aqui, tem que aprender isso. Não é assim. Quando Deus se relaciona com o ser humano, quando Deus se revela para o ser humano, Deus revela a sua própria pessoa. Isso é autorrevelação. Não é só revelar alguma coisa. Não é só revelar alguma informação. É se revelar. Se autorrevelar. Jesus é a palavra de Deus encarnada que desceu e veio habitar entre nós. Para Barth, a palavra não se esgota na Bíblia, embora a Bíblia, a Escritura, seja o registro da palavra de Deus no passado e a promessa de que Deus continua falando conosco no presente e em todo o tempo. Não é? Agora, palavra, o conceito palavra de Deus não é o livro, é uma pessoa. Palavra de Deus é a palavra se fazendo carne na pessoa de Jesus e vindo viver entre nós. Jesus nos revela plenamente quem é Deus e quem é o ser humano, numa relação baseada no amor, não na vingança, não na satisfação retributiva, mas no amor. Ou seja, em Jesus nós temos o perfeito encontro entre a divindade e a humanidade. Graças a Deus, né? Para Urs von Balthasar, que foi um teólogo alemão, teólogo suíço, católico, muito importante também, que escreveu até uma obra sobre Barth, não é tão conhecido entre nós protestantes, mas tem obras dele em português, ele é muito conhecido entre os católicos, né? É o teólogo chamado Urs von Balthasar. Ele dizia que o Filho de Deus percorre o caminho da kenosis. O que é a kenosis? O esvaziamento da divindade, até a cruz, onde oferece um novo caminho para a humanidade. Caminho esse baseado no amor, na misericórdia e no perdão. Para Rudolf Bultmann, um teólogo do século XX, que não era liberal, como alguns dizem, Jesus se encontra comigo no querigma. O que é o querigma? Querigma é a sua palavra pregada, a sua palavra em formato de mensagem que nos alcança e nos transforma. Para Bultmann, Jesus se encontra comigo através do querigma, da sua palavra proclamada, que me convoca a uma atitude de fé e de autenticidade, que me convoca à transformação. Né? O Bultmann dizia que é pecado uma vida não autêntica. Aliás, Jesus, quando ele diz que a mentira é filha do diabo, o que Jesus quer dizer com isso é que uma vida falsa, uma vida de faz de conta, uma vida artística, no pior sentido da palavra, né? Vida artística, nenhum demérito aos artistas que são profissionais fantásticos, mas aquilo é um personagem apenas. Mas a vida hipócrita, uma vida falsa, uma vida mentirosa, é o que Jesus diz que é filiada ao diabo, né? E o que Jesus nos convoca é uma vida autêntica, uma vida verdadeira. Jürgen Moltmann, que é um teólogo vivo, protestante, né, que inclusive fez aniversário há algumas semanas atrás, 94 anos, elaborou uma cristologia do Deus compassivo e crucificado. Moltmann dizia que ninguém pode chegar no Jesus glorioso se não passar antes pelo Jesus crucificado. Aliás, essa obra está em português, está aqui atrás em algum lugar, se chama O Deus Crucificado. Christian Ducock dizia que Jesus era um ser humano livre a partir de Deus, que na luta por liberdade e justiça colidiu mortalmente com aqueles que viram seus interesses questionados. O Christian Ducock, o que levou Jesus à morte foi o interesse da elite política, social e religiosa da Palestina, que viu os seus interesses sendo questionados pela vida e obra de Jesus. Na perspectiva feminista,
Jesus é visto como um amor encarnado e ponto de cristalização de uma nova comunhão em justiça e aceitação mútua. E, claro, as questões que apontam para uma, entre aspas, superioridade do masculino, elas são relacionadas ao ambiente cultural daquela época antiga que era predominantemente masculino. Mas Deus, quando faz o ser humano macho e fêmea e os faz como imagem e semelhança de si mesmo, significa que em Deus está presente tanto o masculino quanto o feminino. E que a distinção entre homem e mulher é apenas biológica, Não é uma diferença essencial e não é uma diferença qualitativa. Diante de Deus não há nenhuma superioridade do masculino ou do feminino, porque Deus não faz acepção de pessoas. E diante de Deus, o masculino e o feminino são igualmente importantes. E Deus chama a todos e todas, Deus salva a todos e todas, a sua salvação é para todos e todas, né? E assim por diante. E na teologia da libertação, Jesus é apresentado como o libertador, com ações práticas que aproximam o evangelho do excluído, a fim de que ele seja liberto. É claro que é importante que a igreja ela dê cesta básica para quem tem necessidade, quem passa fome, porque quem tem fome tem pressa e não dá para ficar esperando discurso, transformação, que leva às vezes gerações para acontecer. E é claro que as igrejas devem dar cestas básicas para todo aquele que tiver fome emergencialmente. Mas muito mais do que a cesta básica, as igrejas deveriam fazer a sua parte para que haja de fato libertação, para que a pessoa que hoje vai lá na igreja pegar a cesta básica por sua necessidade, amanhã não tenha mais essa liberdade, essa necessidade. Que amanhã ela seja liberta e não precise, liberta dessas relações sociais de exploração, que eu quero dizer, né? Não há nenhum erro, não há nenhum pecado na pessoa que precisa pedir uma cesta básica. Há um pecado no sistema que gera aquela exploração e que impõe essa situação àquela pessoa. Mas a pessoa deveria ser liberta dessa relação de exploração para que ela não precise mais de cesta básica, que ela possa, através do seu trabalho, da sua dedicação, através da sua própria capacidade, gerar aquilo que ela e a sua família têm necessidade para sobreviver com dignidade, né? E é claro que enquanto essa libertação não acontece, a igreja deve suprir as necessidades, é claro, sem dúvida, mas a igreja deve fazer o seu papel para que todos e todas sejam libertos das relações de exploração. Uma cristologia que parte dos pobres, não é? O apóstolo Tiago nos diz que aquele que tem fome, se você disser para ele, eu vou orar por você, e o despedir, a sua oração é vazia, né? A sua ação é apenas teórica e não teve nada prático como Jesus faria. Como ele fez, por exemplo, lá quando ele está fazendo o sermão da montanha, no final daquele processo, os discípulos falam, Senhor, manda eles embora, porque está ficando tarde, tem muita gente, eles precisam comer. E o que Jesus faz? Manda eles embora e fica apenas num discurso teórico? Não, claro que não. Jesus teve o discurso, mas também teve a ação prática, assumindo para ele e para os discípulos a responsabilidade do cuidado integral com aquela multidão que lá está. Não é só satisfazer o seu espírito, vamos dizer assim, é satisfazer o seu ser como um todo. E Jesus falou para os discípulos, dá-lhe voz de comer. Isso é um problema nosso. Não é um problema deles, é um problema nosso. E nós precisamos assumir o nosso papel de dar a eles o que comer. E aí Jesus faz aquele milagre da multiplicação, do compartilhamento, e todos ali são saciados. Então, se a nossa mente é dualista, a gente entende que basta pregar, basta fazer discurso, que as pessoas estão satisfeitas espiritualmente e o resto não é problema nosso. Mas essa é uma visão dualista que não é cristã e que não é sadia. Na visão integradora cristã que Jesus nos apresenta,
é o nosso papel pregar, mas também agir, cuidar para que as pessoas aprendam e tenham seu coração saciado em paz, mas também para que tenham as suas barrigas forradas com comida, com o pão de cada dia, para que tenham emprego, para que consigam construir com dignidade o que a sua família precisa para dar conta das suas necessidades diárias. Né? Dá-lhes voz de comer. Tiago diz que a verdadeira religião diante de Deus é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Gustavo Gutierrez nos diz que o primeiro sinal de espiritualidade é dar pão para quem tem fome. E é claro que essas coisas fazem muito sentido. Bom, eu agradeço a todos e todas por estar conosco até esse momento. Qualquer dúvida, estamos à disposição para saná-las e nós voltamos muito em breve com a continuação dessa aula. Que Deus te abençoe grandemente, a ti e a tua família. Deus abençoe os teus estudos, que eles sejam produtivos não só do ponto de vista intelectual e reflexivo, mas que eles sejam produtivos do ponto de vista real e prático. Um abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.